Fala turma, tudo bem? Professor André e vamos conversar sobre energia, certo? Aula de hoje, evolução da estrutura de oferta de energia e posteriormente tipos de energia. Turma, evolução da estrutura de oferta de energia aqui ó, no Brasil. Olha que legal esse gráfico. Nós temos um gráfico referente os tipos de energia que nós utilizávamos na década de 70, energias nos anos 2000 e uma prospecção para 2030. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em 1970, a maior parte da demanda energética do nosso país era ali, ó, de lenha e carvão vegetal com 44%, seguido de petróleo e derivados com 34%, hidráulica e eletricidade com 14%, 5% de derivados de cana-de-açúcar e 3% de carvão mineral e derivados. 30 anos depois, em 2000 já, nós vimos que o petróleo de 34% foi para 46% do petróleo e derivados, sendo o majoritário. A lenha e carvão vegetal caiu para 12%, nós tivemos um aumento ali de 2% na hidráulica e eletricidade. Apareceu nesse meio tempo o gás natural com 5%, temos ali a presença do urânio e derivados com 1%, tivemos um aumento de derivados de cana-de-açúcar de 5% para 11%, outras fontes primárias e renováveis, onde nós podemos falar de energia solar, energia eólica, e tivemos ali um decréscimo, como eu havia comentado, de lenha e carvão vegetal, considerável. A prospecção para 2030, ou seja, para 30 anos depois dessa análise, é que seja, o petróleo e derivados ele cai de 46% para 30%. Ocorre um aumento do uso de gás natural para 16%, derivados de açúcar vai para 18%, lenha e carvão vegetal diminuem, energia hidráulica e elétrica também diminui um pouco, aumente o uso de outras fontes primárias renováveis de 2% para 7%. O que isso quer dizer? A tendência nossa como sociedade, visando os problemas ambientais, é nós pautarmos nossa demanda energética através de fontes renováveis e que tenham um impacto ambiental menor no meio ambiente. Por isso, turma, a gente tem que já começar a separar logo no primeiro momento os tipos de energia, através de fontes renováveis e fontes não renováveis. Fonte renovável de energia é basicamente uma fonte de energia na qual, a partir do momento, você consegue restabelecer aquela fonte em um período curto de tempo. Fonte não renovável, você restabelece a fonte, mas ela demora muito tempo, no caso de combustíveis fósseis, milhares de anos. Fontes não renováveis, fontes renováveis, energia hidráulica, energia solar, energia eólica, energia geotérmica, biomassa. Energias não renováveis, combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, xisto, gás natural, energia nuclear, obtida a partir de elementos como urânio e o tório. Bom, conversando então, nesse primeiro momento, sobre energia hidrelétrica, fonte renovável de energia. O que ela é, a energia hidrelétrica? Basicamente, você utiliza do potencial ali, ó, hidrelétrico de um rio para se obter energia. Você tem uma represa, um rio, você coloca a usina hidrelétrica lá, a entrada de água dentro dessa represa, ela ocorre o movimento e ela movimenta ocorre o trajeto e ela passa por uma turbina e movimenta essa turbina. Essa turbina movimentada vai para um gerador de energia que vai para os cabos de energia. Ou seja, você transforma a energia cinética do movimento do rio em energia elétrica, certo? Impacto ambiental? Tem. Quando a gente fala de energia hidrelétrica, a gente também tem impactos ambientais consideráveis. O primeiro, para que você faça uma usina hidrelétrica, automaticamente você vai precisar alagar algum lugar. Então já tem um impacto na paisagem muito considerável. Alagando um lugar, você vai ocorrer a morte ali da flora local, ou seja, você vai ter decomposição de matéria orgânica, vai liberar metano na atmosfera. Metano, como nós já conversamos, ele é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Então, segundo impacto ambiental. E, além disso, a região alagada pode afetar a questão da fauna local também, então alguns animais podem ser deslocados daquela região, dado que você utiliza a região de forma que você alaga ela. Certo? Segundo tipo de energia que nós temos
Energia eólica, energia renovável, uma vez que você utiliza do fluxo do ar, o movimento do ar, ele movimenta as hélices dessas estruturas, essas hélices, por sua vez, ao se movimentarem, elas pegam essa energia cinética, essa energia mecânica e convertem em energia elétrica em geradores que ficam na base da estrutura. Uma energia que impacto ambiental, ela altera a paisagem, porque você precisa de um espaço para colocar essas demandas, essas hélices. Existe um pouco também de poluição sonora do movimento dessas hélices. E, além disso, ela pode ser uma ameaça para alguns animais, como alguns pássaros que passam pela região, que podem acabar se chocando com uma das hélices. Certo? Bom, outra fonte de energia é a energia solar. A energia solar ela é uma energia também renovável, na qual ela se utiliza da radiação solar, absorvida através de placas. Ela absorve essa radiação e ela tem duas finalidades. Uma, que pode ser energia solar fotovoltaica, na qual esses painéis apresentam silício na sua composição. Eles captam energia solar na forma de fóton, que fazem com que os elétrons do material se movimentem, certo? Gerando uma diferença de potencial elétrico e, consequentemente, usados na forma de energia elétrica. Isso pode ser armazenado em baterias para futuro uso, para a finalidade que o indivíduo bem entender. Outra é para aquecimento, na qual as placas fotovoltaicas absorvem essa energia, ocorre um aquecimento no encanamento ali de cobre normalmente feito, onde passa água, e a água pode ir para uma finalidade também, seja para torneiras, seja para piscina, seja para chuveiros. Certo? Impactos ambientais da energia solar. Quando comparado com os outros, é um impacto ambiental um pouco menor. Tem a questão da extração de silício, que se faz necessária, porém, além disso, o alto custo é um dos agravantes. Ainda é um tipo de energia que ela não é tão barata para você colocar na sua residência e tudo mais. Requer um alto investimento, porém, ela gera grandes benefícios para o ambiente e também para o usuário, certo? Bom, outro tipo de energia é a energia maremotriz. A energia maremotriz, ela basicamente, como o nome já sugere, ela se utiliza ali, da energia cinética proveniente das ondas e marés. Dado a influência gravitacional da Lua e do Sol na Terra, gerando essas marés, então o movimento da água passa por essas hélices, movimentando essas hélices, semelhante à energia eólica, que vai movimentando a hélice, vai gerar essa energia cinética, ela é convertida em energia elétrica, que é armazenada em geradores também, passada por geradores e encaminhada. Então, é muito semelhante à energia eólica, só que, em vez de ar, se utiliza a correnteza das marés. A energia geotérmica, ela é uma energia obtida do calor emitido do interior da Terra. Basicamente, esse calor, ele atua na água, evaporando essa água ela passa pelas turbinas, certo? Transforma em vapor, que passa por meio de tubos até chegar nas lâminas de uma turbina, que vai movimentar essa turbina e que essa turbina, através do movimento da turbina, vai passar por um gerador e, consequentemente, encaminhar a energia elétrica. Quando a gente fala de impacto ambiental, a energia geotérmica é a que apresenta o menor impacto ambiental até hoje. Infelizmente, ela também é o tipo de energia que ela apresenta o menor rendimento energético. Então existe esses dois contrapontos quando nós conversamos sobre esse tipo de energia. Energia nuclear. Bom, energia nuclear é um tipo de energia não renovável, certo? A energia nuclear ela consiste basicamente no processo de fissão nuclear, que é você pegar um núcleo grande, um núcleo instável grande, e você bombardeia ele com um nêutron, rompendo esse núcleo em núcleos menores. É um processo altamente energético. Essa energia, ela aquece o encanamento, evaporando a água passa pela turbina, movimentando a turbina, que vai ocasionar vai passar por um gerador, que vai gerar energia elétrica. Dentre os impactos ambientais de uma usina nuclear, além do fato do alto custo, tem que ter uma manutenção bem regrada, porque
qualquer problema vai gerar um impacto ambiental de contaminação radioativa imenso. Ela tem, então, tem o risco do acidente nuclear. O problema de lixo nuclear residual. O que você faz com o lixo que sobra, que é um lixo radioativo? O descarte adequado desse lixo. Outro ponto, o problema. Além disso, a água que retorna dos condensadores, ela é uma água que ela tem uma temperatura muito alta. E essa temperatura muito alta, então a gente já sabe que quanto maior a temperatura da água, maior o grau de ionização dessa água, vai afetar a quantidade de oxigênio presente nessa água e, consequentemente, todo o ambiente que depende dessa água vai ser afetado também, fauna e flora, certo? Então, esse é outro ponto que deve ser analisado e também influencia no impacto desse tipo de usina no ambiente. E, por fim, nós vamos conversar sobre os biocombustíveis. Quando nós falamos de biocombustíveis, nós falamos basicamente sobre biodiesel e álcool. Turma, biocombustíveis, eles são ditos como fontes renováveis de energia. Por quê? Porque você, como eles são de origem vegetal, você consegue plantar, nós temos espaço para plantar esses vegetais e produzir os combustíveis a partir dele. O que é importante saber? Biodiesel, por mais que tenha diesel no nome, o biodiesel ele é originado a partir de uma reação de transesterificação de triacilglicerídeos de vegetais. Você pega esse triacilglicerol, o triacilglicerídeo, rompe ele em uma molécula de glicerol e 3 moléculas de ácidos graxos, certo? Esses ácidos graxos são o biodiesel. Eles que são utilizados no processo de biocombustível. O álcool ele é resultante do processo de fermentação alcoólica de açúcares, principalmente utilizado ali o açúcar da cana-de-açúcar e o açúcar do milho, certo? Então você consegue produzir etanol a partir da fermentação. Além de eles serem fontes renováveis, eles auxiliam o meio ambiente, por quê? Porque você necessita plantar esse vegetal. O vegetal, para ele crescer, ele faz o quê? Fotossíntese, ou seja, ele absorve o CO2 da atmosfera. A longo prazo, então, nós teremos uma diminuição do CO2 que nós temos acumulado, que é um dos problemas ambientais que nós tanto sofremos, que influencia no efeito estufa. Fora disso, a queima de etanol e a queima de biodiesel durante o processo ali de combustão não gera poluentes derivados do enxofre, que nós vimos que contribui com a questão da chuva ácida, não liberam outros gases poluentes que afetam no efeito estufa. E o CO2 emitido, ele é reabsorvido quando você planta o vegetal novamente. É só mil maravilhas? Não, tem problemas de impacto também. O primeiro deles é que, para você plantar essa vegetação, esses ingredientes, você vai utilizar um terreno que poderia ser plantado alimento, certo? Alimento para a população. Então, existe esse contraponto do processo. Porém, dentre as opções de substituição do petróleo por futuro, ela é uma das mais visadas, dado a sua diversidade de características benéficas. Certo? Com isso, então, a gente encerra essa aula. Eu agradeço a atenção de vocês e aguardo vocês nas próximas aulas. Um grande abraço, até!